Vamos lá, galera. Página 150. Vamos fazer umas correções aí, por favor? Beleza. Página 150, questão 4. Verdadeiro ou falso? A eficiência, o item 1. A eficiência de Napoleão na condução de seus exércitos não passou de um mito construído por seus apoiadores. Verdadeiro ou falso? Falso. A construção do mito napoleônico buscava sustentar a ideia de que ele era um herói patriota. Verdadeiro. Todos os europeus apoiavam as campanhas militares de Napoleão, já que eles acreditavam que se tratava de uma libertação do absolutismo monárquico. Falso, né? Por isso que ele vai começar essa invasão, porque a galera não vai acreditar nele. 5. Escreva um breve parágrafo comparando as visões positivas e negativas sobre Napoleão Bonaparte. Quais são as questões positivas? A galera francesa vai acreditar que ele é um herói, porque ele vai conseguir, por exemplo, fazer a expedição ao Egito, vai acreditar que ele vai ter êxito nas invasões que ele vai fazer, por exemplo, contra a Espanha, contra Portugal, e as próprias reformas que ele fez, as reformas administrativas, jurídicas, né, com o Código Civil Napoleônico, a criação do banco, da moeda, que é o franco. Esses são os aspectos positivos que a gente pode falar, certo? Até porque ele tinha o apoio da burguesia, tinha até o apoio da própria igreja, nesses aspectos positivos. Já na questão negativa, a gente pode fazer que ele era um sanguinário, né? Que ele nunca estava satisfeito com nada, que ele queria mais e mais. Isso vai custar, de certa forma, duas guerras, né? Contra os russos e contra os belgas, que vai custar a morte de milhares de pessoas, milhares de soldados. E, de certa forma, vai deixar um pouquinho mais a dívida francesa, a França, endividada. Nesse sentido aí. Nós temos duas imagens aí, ó. Com base no que estudamos neste capítulo, descreva as imagens apresentadas de acordo com o contexto histórico, tá? A gente pode analisar a primeira imagem fazendo referência ao que eu acabei de falar. Primeira imagem trazendo Napoleão como o salvador da pátria, como um herói, como um cara que fez e desfez, né? Ele era baixinho, mas as pinturas dele sempre faziam menção que ele era o cara, que ele era o imperador, que ele era muito importante. Já a segunda imagem, se a gente for analisá-la, a gente está percebendo um Napoleão derrotado. Exatamente naquela batalha que eu falei para vocês, que teve uma das técnicas utilizadas de terra queimada, tá? Então faz menção a ele ter perdido um conflito. Então nós temos dois contrapontos. Um herói e ao mesmo tempo um derrotado, beleza? É nesse sentido aí. Página 151. Observe as afirmações a seguir sobre o golpe dos 8 de Brumário. Item 1. A alta burguesia apoiou o golpe, pois estava interessada na realização de reformas? Correto. Item 2. O golpe dos 8 de Brumário foi efetuado pelos militares que não tinham importância durante o governo do diretório? Errado. O próprio Napoleão é militar e ele vai participar desse golpe. Após o 18 de Brumário, foi estabelecido um novo governo liderado por cônsules. Certo. Então, a letra correta é a letra E. 2. Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França em 1799. A partir do chamado golpe do 18 de Brumário, tornou-se o primeiro cônsul, depois primeiro cônsul vitalício e posteriormente imperador. Durante seu governo, e aí a gente vai ver qual o melhor se adequa à resposta, dá uma olhadinha aí, dá uma pensadinha pra gente marcar. Letra A, B, C, D ou E. A gente vai marcar a letra C. Estabeleceu um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para os cidadãos do sexo masculino e o direito à propriedade privada. Essas ainda são ideias iluministas, se a gente for pensar, né? Garantida a propriedade privada. É o que a pessoa pode ter, tipo, eu tenho o direito de comprar qualquer coisa, né? O que antes não era permitido. Durante seu governo, Napoleão realizou reformas importantes, buscando romper de vez com o absolutismo monárquico. A gente vai preencher o quadradinho aí com as características indicadas. Na questão econômica, a gente vai colocar assim, ó, criação do Banco da França e da moeda, que é o franco, tá? A moeda oficial, que é o franco. Criação da moeda, que é o franco, e do banco francês. Educacional, a gente vai colocar aqui a criação de escolas, criação de liceus, para a formação de cidadãos, tá? Quem assume essa função é o próprio Estado. Então, criação dos liceus e das escolas para a formação de cidadãos. Jurídica, obviamente, a criação do Código Civil Napoleônico, certo? Que vai estabelecer garantias e direitos aos cidadãos. Então, a gente vai colocar a criação do Código Civil Napoleônico, que vai estabelecer garantias de direitos aos cidadãos. Beleza? 4. Página 152. A gente tem aí, ó. Em seu governo, Napoleão Bonaparte
realizou ações importantes. Uma delas foi a instituição do Código Civil, que ficou conhecido como Código Napoleônico. Sobre esse documento, é possível afirmar que assinale a única alternativa que preenche correspondente aos espaços em branco. Então, vamos lá. Eu já falei a primeira, né, que é Código Civil. É possível afirmar que ele estabeleceu garantias como o direito à liberdade de expressão e a separação entre igreja e Estado. Então, qual que a gente vai marcar? Letra C, tá? A 4 é a letra C, que é Código Civil, liberdade de expressão e Estado. 5. Encontre no texto do capítulo o trecho que trata da estratégia de dominação de Napoleão com relação aos povos conquistados e transcreva ao espaço a seguir. Então, vamos lá dar uma olhadinha onde está esse trecho aí. Após as suas vitórias. Ó, tá escrito assim. Após suas vitórias, Napoleão negociava com as elites locais, mantendo territórios conquistados como estados livres, mas dominados pelos familiares do próprio imperador francês, certo? Vamos ver onde tá aqui. Rapidinho. Achei. Vocês vão lá na página 143, tá no segundo parágrafo, tá? Terminando o segundo parágrafo, tá escrito assim, ó. Após suas vitórias, Napoleão negociava com as elites locais, mantendo os territórios conquistados como estados livres, tá? Pode transcrever todo, até imperador francês, beleza? Na questão 6, a gente tem um mapinha aí, ó. O mapa a seguir representa a divisão geopolítica europeia no início do século XIX, destacando a estratégia militar napoleônica conhecida como bloqueio continental. A linha de bloqueio continental, que se estende de Portugal até a Noruega, representada no mapa, revela a intenção francesa de... A gente vai marcar letra D. Isolar a Grã-Bretanha, impedindo-lhe o acesso a importantes mercados na Europa continental. O que seria isso? Bloqueio continental que eu expliquei para os senhores. Questão 7. O artigo 5º, Decreto de Berlim. Artigo 5º. O comércio de mercadorias ingleses é proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das suas colônias inglesas ou lá tendo estado desde a publicação do presente decreto será recebida em porto algum. Os artigos apresentados fazem parte do decreto que estabeleceu o bloqueio continental contra a Inglaterra. No entanto, apesar das determinações de Napoleão, nem todos os países obedeceram integralmente às ordens francesas. Se pelo menos um país que resolveu não cumprir o bloqueio, explica as consequências. Vocês podem citar, por exemplo, a Espanha, que teve seu território invadido, e Portugal, assim como a própria Rússia, e explicar o que aconteceu, tá? Então fica a critério de vocês escolherem esses 3 países e explicar o que aconteceu. 8. A gente tem aí, ó, observa a imagem a seguir. O quadro representado foi pintado pelo artista Jacques-Louis David e retrata a coroação de Napoleão Bonaparte de Josefina na Catedral de Notre-Dame, que contou com a participação do Papa Pio VII. O texto anterior contribui para a interpretação desse documento. Considerando essas informações, certo? Explica o significado do gesto de Napoleão. Olha só, lembra que eu falei que esse gesto de Napoleão, ele vai, tipo assim, falar, cara, quem manda aqui sou eu? Então, ele vai falar onde as coisas têm que funcionar. Ele vai meio que dar um intimato para a igreja e falar, olha, eu sou o imperador, eu que mando nessa bagaça, tá? No sentido que ele vai cuidar do aspecto político, ele não depende da igreja para nada. É nesse sentido aí. 9. Diversos historiadores, como Éric Robesbal, têm apontado a relação entre os articuladores do golpe 18 de Brumário e os interesses da alta burguesia francesa. De acordo com o que temos estudado, nesse capítulo é correto afirmar que a gente vai marcar a alternativa correta que está se adequando ao que a gente estuda. Letra D. A alta burguesia francesa, preocupada com as insatisfações populares, é um possível retorno dos jacobinos ao poder, que apoiou ao golpe 18 de Brumário, tá? Marca a letra D. A 10 é bem tranquilinha, porque eu acabei de falar na questão 8. Bloqueio continental imposto por Napoleão teve consequências diferentes nas relações da França com países que não aderiram ao bloqueio. Explique como se deu em Portugal. A gente vai ter a invasão de Portugal e, obviamente, Dom João VI vai fazer o quê?
ele vai fugir, ele vai sair com a corte dos nobres e vai, picar a mula para onde? Para o Brasil. Ele vai fugir e vai chegar aqui no Brasil em 1808. Então, Portugal vai ser invadido posteriormente pelos franceses. A Espanha, aí eu já falei, né? A Espanha não aderiu ao bloqueio continental. E o que aconteceu? Teve seu território invadido, o seu rei desposto e foi colocado José Bonaparte aí no seu lugar. Rússia. A Rússia, a gente falou que também não aderiu ao bloqueio continental e teve seu território invadido pelos franceses. Mas deu bom para ela porque ela conseguiu vencer a guerra, certo? E teve ajuda de outros países também, como a própria Áustria e a Prússia, tá? Inglaterra. O que vai acontecer com a Inglaterra, né? Ela vai sair fortalecida. Por quê? A galera vai ficar do lado dela, até porque a gente tá falando de um século que é da Revolução Industrial, nós já vimos aí, tá? Então a Inglaterra tá no auge da ascensão da Revolução Industrial. Ela vai sair fortalecida e vai se tornar uma das grandes potências mundiais aí do século XIX e do século XX, tá? Na questão econômica, beleza? É nesse sentido aí. Então a gente termina, depois, por gentileza, vocês leiam esse texto complementar, tá? Que é bem bacaninha. Pra quem tá fazendo os mapas, obrigada, viu, Vitória? Tá fazendo os mapas, tô achando muito, muito bacana os mapas que você tá fazendo. Quem quiser também fazer, fiquem à vontade. E me marquem lá no Instagram, tá bom, meninos? Beijo pra vocês.